Nas últimas 2 semanas, nós estamos tocando os capítulos 3 e 4 da Epístola aos Gálatas, o assunto da graça e a lei. E como houve um problema na igreja, ou aliás, nas igrejas da Galácia, com os judaizantes que entraram, tentaram convencer as igrejas a voltar para a lei. Então eu tenho titulado o tema basicamente, ou base, graça e lei, crentes seduzidos e incomodados. E realmente os crentes nas igrejas da Galácia foram enganados com os falsos ensinos dos judaizantes. E Paulo queria provar que a salvação é somente pela graça. Que salvação é somente pela graça e não pelas obras da lei. Nenhuma mistura de graça com algumas obras da lei. E semana passada eu disse que Paulo, nesses capítulos, usa 6 argumentos diferentes para provar que Deus salva os pecadores pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. E semana passada nós vimos o primeiro argumento, que achamos em versículos 1 a 5 do capítulo 3, o argumento pessoal. E lá ele pedia aos crentes das igrejas da Galácia que recordem sua experiência pessoal com Cristo quando foram salvos. Foi ele que pessoalmente levou muitos a Cristo. E eles foram salvos naquele tempo pela pregação da fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então hoje veremos o seu segundo argumento. Ele pedia aos crentes das igrejas da Galácia que recordem sua experiência pessoal com Cristo quando foram salvos, né? Então vamos ler versículos 6 a 14 para ver esse segundo argumento, que estou chamando o argumento da Bíblia. E vamos logo ver por quê. Capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a lei previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vamos orar. Pai, mais uma vez olhamos para ti em oração. Obrigado pela cada
por cada pessoa que está presente, também os que estão assistindo pela internet, Pai. Pedimos que abençoe cada um com a Tua Palavra, com o ensino da Tua Palavra. Pai, que com a Tua Palavra nossas vidas espirituais podem ser fortalecidas e nós encorajadas a viver para Ti. Em nome de Cristo pedimos isso. Paulo passa agora da experiência subjetiva para a evidência objetiva. Objetiva da Palavra de Deus. Nunca julgamos as Escrituras por nossa experiência. Pelo contrário, testamos nossa experiência pela quê? Palavra de Deus. Nos primeiros 5 versículos, Paulo faz 6 perguntas. E nesses próximos versículos, ele citará 6 declarações do Velho Testamento para provar que a salvação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Visto que os judaizantes queriam levar os crentes de volta à lei, Paulo cita a lei. E visto que eles engrandeceram o lugar de Abraão em sua religião, Paulo usa Abraão como uma das suas testemunhas. Então, veremos hoje à noite como Abraão, em primeiro lugar, Abraão foi salvo por quê? Como? Pela fé, não pelas obras da lei. A lei nem existia. Então, por isso, vamos ler versículos 6 e 7. Mas lembra que quando, seguindo todos esse argumento, vamos ver todos esses versículos que ele cita. Então, capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, Paulo começa citando Moisés para mostrar que a justiça de Deus foi colocada na conta de Abraão somente porque ele creu na promessa de Deus. E ele cita Gênesis capítulo 15. Ele cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Talvez pode chegar lá no capítulo 15 antes de Fiel. Mas chegando lá. Vamos ler versículos 1 a 6. Eu já li versículo 6, mas vamos pegar o contexto aqui. Depois dessas coisas, quais coisas? O que aconteceu em capítulo 14? Quando... Hein? A guerra. Quando Abraão com seus 318 foram contra os reis que tinham invadido e levou tudo, inclusive seu primo e toda a família. Então, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro,
Mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Disse: assim será a tua descendência. Agora vamos parar um minuto. Vamos imaginar que podemos sair e que o céu está aberto, lindo, mais escuro, e podemos ver as estrelas. Você tem tentado alguma vez na sua vida, no passado, a tentar contar as estrelas? E lembra, durante o ano, o hemisfério, ou quer dizer, o que você veja muda e aparecem outras estrelas, além do que tem visto. E volta. Né? E nós sabemos, indo para outro hemisfério, você veja outras estrelas. Impossível. Mas veja a promessa. Versículo 5 diz: então o levou fora. Deus levou ele fora. Vamos comigo. Né? Vamos dizer em outras palavras. E diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: assim será a tua descendência. Agora vejamos o resultado dessa promessa. Versículo 6. E creu ele no Senhor. Quer dizer, Abraão creu na palavra de Deus. E disse, está escrito isso: imputou-lhe isto por justiça. Ele fez alguma obra? Nenhuma. Ele aceitou a palavra de Deus crendo. Justificação pela fé. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. O verbo imputado, usado nos dois versículos citados, significa pôr em conta ou depositar em conta. É um termo da contabilidade. E é usado também em Romanos capítulo 4. Vamos lá. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. E vamos ler versículo, para iniciar, versículo 11. Porque aqui está falando sobre Abraão. Versículo 8, por exemplo, diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Não deposita em sua conta seus pecados cometidos. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Quer dizer, somente para os judeus que usa circuncisão, ou para os outros, os gentios que não têm essa parte? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E podemos pular também para versículos 22 a 25. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça.
Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quando o pecador confia em Cristo, a justiça de Deus é colocada imediatamente em sua conta. Vamos pensar nessa conta, né, no papel. Vamos pensar de um T. Você tem um lado os negativos e outro lado os positivos. Até que creu em Cristo, no lado de negativos estava cheio. No lado de positivos, na realidade, não tinha nada. Por quê? Não faz muita coisa boa cada homem? Mas na vista de Deus, o homem não é capaz de fazer nenhuma coisa boa, aprovável. Então, na realidade, sua conta está cheia em atos negativos. Está cheio. Devedor. Mas no momento que você crê em Cristo, o que acontece? A própria justiça de Cristo está depositado na sua conta. Obviamente, para qual lado? Positivo. Do lado positivo. E o lado negativo, o que acontece? Cristo toma. Ele tomou na cruz. Então, no momento que você crê em Cristo, então, a obra que ele fez há 2000 e tantos anos atrás, já aplicado à sua conta. E tudo que está na conta negativa desaparece, porque Cristo levou tudo. Então, você termina com um depósito só de Cristo. Então, lembra, mais do que isso, os pecados seus do passado não são mais lançados em sua conta. Até no futuro, pode pecar, não deve pecar, mas esses pecados não são mais lançados na sua conta. Porque Cristo tratou com todos. Vamos para ainda capítulo 4 de Romanos e vamos ler versículos 1 a 8 e veremos isso. Que diremos, pois, ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputada o galardão da justiça, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados ou bem-abençoados aqueles cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-abençoado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 1. Capítulo 8, versículos 1 a 8, quer dizer que não é colocado, não é adicionado, não é depositado essas coisas negativas. Por quê? Porque creu em Cristo. Agora, se não creu em Cristo, o que acontece? Tudo que você faz, lembra, está sendo adicionado. E o que você tem no lado positivo? Nada. Nada. Por quê?
A lei só mata. A lei só condena o homem. A lei não justifica ninguém. Então, significa que o registro da pessoa crente em Cristo está sempre limpo diante de Deus. Só tem a justiça de Cristo. E, portanto, o crente nunca pode ser levado ao julgamento por seus pecados. Porque Cristo já foi julgado em seu lugar. O povo judeu tinha muito orgulho de seu relacionamento com Abraão. O problema era que eles pensavam que esse relacionamento lhes garantia a salvação eterna. João Batista os advertiu que sua descendência física não garantia a vida espiritual. Em Mateus capítulo 3, versículo 9, João Batista, vamos lá, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. João está pregando no deserto a multidões, parece dia após dia. E ele prega, podemos ler, versículos 1 e 2, arrependimento. Né? Versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E ele ia de vários lugares, até Jerusalém, toda a Judeia, a província adjacente em Jordão, e muitos foram batizados por ele, confessando seus pecados. Em versículo 7 nós lemos: vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus faz uma distinção clara entre a semente de Abraão, física, e os filhos de Abraão, espiritualmente. Veremos isso em o Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Aqui ele está sendo enfrentado pelos fariseus e os publicanos, saduceus. E no versículo 33, eles responderam a Jesus, dizendo: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não podemos ler até o versículo 47.
Algumas pessoas hoje ainda imaginam que a salvação é herdada. Porque a mãe e o pai eram pessoas piedosas, líderes na sua igreja. Então, os filhos são automaticamente salvos. Mas isso não é verdade. E já foi bem dito alguma vez, anos atrás, nem sei quem fez primeiro, mas quem disse primeiro isso, mas disse: Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Tem que crer nele para ser filho. Segundo trecho que Paulo cita aqui em 14, é Gênesis 12. Vamos ler versículos 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Notou? Anunciou para ele antes do que a lei foi dada. Foi dito para Abraão antes do que para Moisés e para a nação. Todas as nações serão benditas em ti, Abraão, de sorte que são da fé, de sorte que os da fé são, de sorte que os que são da fé são benditos com quem? O crente Abraão. Não o obediente, mas o crente. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Bom, eu quis ler versículos 8 e 9. Nesses dois versículos, 8 e 9, encontramos uma palavra nações. A palavra nações, conforme usada aqui, significa simplesmente gentios. Pessoas das outras nações além de Israel. E então eu falei que Paulo cita Gênesis 12, versículo 3. Quer dizer, ele cita Moisés mais uma vez. Né? Em Gênesis 12, versículo 3, nós lemos: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, todas as nações da terra. E essa promessa ainda antes que Israel existia. Prova que desde o início do relacionamento de Abraão com Deus, a bênção da salvação foi prometida a todas as nações do mundo. Deus pregou as boas novas, o Evangelho, a Abraão séculos atrás, para nós, né? Mas bem antes de Moisés. E Paulo trouxe as mesmas boas novas aos crentes nas igrejas da Galácia. Os pecadores são justificados pela fé e não pela observância da lei. A lógica aqui é evidente. Se Deus prometeu salvar os gentios pela fé, então os judaizantes estão errados em querer levar os crentes gentios de volta à lei.
Quer dizer também que eles mesmos, mesmo sendo judeus, ainda estão errados, porque estão dependendo das suas próprias obras e está se excluindo das bênçãos, porque não creram pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os judeus por descendência física, mas judeus e gentios que creram em Jesus Cristo. Todos aqueles que são da fé, quer dizer, os crentes em Cristo, são abençoados com quem? Abraão. O crente Abraão, como nós lemos. Com o crente Abraão, versículo 9. Quando você lê a grande aliança de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, você descobre que muitas bênçãos diferentes foram prometidas. Algumas pessoais para Abraão e sua família. Algumas nacionais e políticas para sua descendência quando se tornou nação. E algumas universais e espirituais para qualquer pessoa da nação ou das nações. Com certeza, Deus engrandeceu o nome Abraão. Ele é reverenciado não apenas pelos judeus, mas também por cristãos que creem em Cristo. As pessoas que se chamam cristão e na realidade não estão crendo em Cristo somente. Também tem os muçulmanos que também exaltam, honram Abraão e muitos outros. Agora, Deus multiplicou os descendentes de Abraão. Ele também julgou quem amaldiçoou seus descendentes, como Egito, Babilônia, Roma. Esses são bons exemplos. Mas as maiores bênçãos que Deus enviou por meio de Abraão e da nação judaica têm a ver com nossa salvação eterna. Jesus Cristo é a semente prometida, por meio de quem todas as nações foram abençoadas. E vocês que estão aqui, crendo em Cristo, também foram bem abençoados. Em Gálatas 3, versículo 16, nós lemos: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só. E a tua descendência é Cristo. E nós vamos parar aqui hoje à noite, vamos continuar vendo as outras citações que Paulo usa para provar a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Obrigado. E obrigado, vai terminar aqui agora nossa parte virtual.